Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Vou estar lendo para ganharmos tempo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade em que Ele me concede nesta noite, de estar aqui, sendo porta-voz da sua palavra. Sou muito grato a Ele, pelo que Ele fez na minha vida, e que nessa noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele, porque Ele é merecedor. Quero aproveitar também a oportunidade, agradecer ao pastor Júnior, que fez esse canal, para estar aqui nesta noite, a missionária Janice, que tem sido um canal de bênção para a minha vida, para a minha casa, que desde o processo em que eu tive passando, estavam ali do meu lado, sempre quando eu precisava, eu só ligava e eles estavam ali. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Quero, desde já também, agradecer a Missão Evangélica do Brasil, na pessoa do presidente bispo Davi Gualberto, da pastora Carla, que também foram uma bênção na minha vida desde o começo. Eu costumo dizer que nós temos que olhar para o nosso pastor, não como nosso líder, mas como pai. Isso eu aprendi com o meu próprio bispo, que ele pregou e disse para nós, e eu creio que nessa igreja nós só não temos um líder, mas temos também um pai, que está ali pagando o preço por todos nós. Amém, bispo? Aos demais bispos, pastores, sejam abraçados nessa noite. Quero também, irmãos, ali atrás, o pastor João, irmãos, todo dia, 3 horas da manhã, eu me lembro como fosse hoje, aquele servo de Deus lá atrás, ele ligava para mim e falava: eu estou orando pela tua vida. 3 horas da manhã, todo dia, eu recebia essa mensagem. Muitas vezes eu não podia nem falar, porque a doença não me deixava nem falar direito. Mas eu sabia que existia homens e mulheres de Deus aqui na Missão Evangélica que pagam preço para todos nós. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. E ao Senhor também, o pastor João, que Deus seja louvado na casa do Senhor. Missionária também Miriam, receba meu abraço em nome de Jesus. Quero também me dirigir à minha família que está ali, meu pai, que também foi um canal de bênção. Irmãos, infelizmente hoje eu vou dar alguns anúncios porque... não poderia deixar, por minha família estar ali, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, minha esposa que está fazendo aniversário hoje, ou seja, está aqui. Deus preparou essa noite para nós glorificarmos o nome dEle, toda a honra seja dada a Ele. Então eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade, meus amigos do seminário, meu cunhado está ali, padrasto também da minha esposa está aqui, que já foi apresentado, o presbítero José Vicente também, servo de Deus. Então eu me sinto muito honrado, irmão, nessa noite. Hoje é o culto do amigo, mas só que eu falei com o pastor Júnior, vamos fazer um culto em ações de graça.
Seria injusto da minha parte eu fazer um culto em ações de graça na minha casa, para poucos amigos. Pelo processo que eu passei, eu creio que aqui a maioria sabe. Então seria injusto, irmão, eu chamar meia dúzia de gente, 20, 30 pessoas. E eu falei com a missionária Janice, com o pastor Júnior, reuni minha família e falei, vamos para a casa do Senhor. Porque existe um povo lá que pagou um preço comigo. Enquanto eu estava lá no hospital, na quimioterapia, existia uma igreja que estava de joelho. Ou você acha que mesmo lá eu sofrendo, as lives, eu via lá no meu celular, quantas pessoas me mandando mensagem, e eu lá às vezes sem responder, mas Deus estava trabalhando, irmãos. Então seria ingrato da minha parte eu não fazer esse agradecimento por cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Se sinta abraçado, porque primeiramente Deus, e segundo essa igreja que orou por mim, que clamou, que fez o que fez, para eu estar aqui hoje presente. Sou falho, sou pecador, mas o Senhor viu graça em mim, pela sua infinita misericórdia, e eu creio que se tem alguém aqui nesta noite que entrou por essas portas doente, que talvez a medicina disse, não tem mais jeito, o mesmo Senhor que entrou naquele hospital e disse, você não vai morrer, você não vai morrer. Ou seja, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e vai lhe chamar para fora para fazer um milagre na tua vida. Quem crê aqui, levanta a mão, dá glória a Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia! Muito forte, irmão. Eu já estou sentindo a presença de Deus. É muito forte, meu irmão. Se você está nessa hora sentindo a presença de Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. A vinda de cada um de vocês aqui não foi vão. Deus marcou o dia, a data de hoje para você que entrou por essas portas. Talvez você esteja sofrendo e disse, hoje é o último dia. O Senhor marcou a data de hoje para falar, basta. É hoje que eu entro nesse processo, é hoje que eu entro nesse negócio, é hoje que eu vou arrancar a pedra e vou te chamar para fora como Ele fez com Lázaro. Creia, irmãos, que o mesmo Deus que curava naquele tempo, Ele está aqui hoje e pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia! Irmãos, o texto que lemos nesta noite é uma história muito conhecida dos irmãos. Quem nunca teve um amigo? Quem nunca teve uma família? Aonde você vai um final de semana, ou até mesmo em algum encontro, e vai na casa dessa pessoa, se sente bem estar na casa dessa pessoa. Assim foi com essa família que morava em Betânia. O texto que acabamos de ler vai dizer que existia uma família por nome Marta, Maria e Lázaro. Essa família era muito próxima de Jesus. E Jesus, sempre quando ia em Betânia, tirava um tempinho para ir lá dar um pulo, tomar um café, trocar um papo. Ficava sempre lá na casa dessa família amada. Mas só que agora, nessa história, o amigo de Jesus, que era Lázaro, vai cair enfermo. Todos nós conhecemos a história. E ali, por Lázaro ser próximo da família, Marta, sua irmã, manda mensageiros avisar a Jesus. E Jesus recebe a notícia dos mensageiros. O mensageiro chega lá e diz com essas palavras, Jesus, Marta mandou eu vir aqui para avisar que o teu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Está enfermo. Irmãos,
Jesus continuou no mesmo lugar. Porque a ansiedade, muitas das vezes, somos nós que temos. Quando às vezes nós recebemos uma notícia de algum ente querido que está doente, ou algo parecido, a gente se desespera. A gente quer logo ligar para um e para outro, levar para o médico. Mas Jesus não trabalha da forma que nós trabalhamos. Jesus não é ansioso, Jesus trabalha na hora certa. E ali não foi diferente com essa família. Seu amigo Lázaro estava doente. Os mensageiros chegou lá e entregou o recado para Jesus. Jesus continuou no mesmo lugar. E ali, irmãos, os mensageiros chegaram até Betânia. Imagino eu a cena conjecturando que aqueles mensageiros, quando chegou na casa de Marta, de Maria, ali não pôde ver mais Lázaro. Lázaro já tinha morrido. Como ficou a cabeça desses mensageiros? Eu vim de Jesus, e Jesus falou para mim que Lázaro não ia morrer. E eu chego aqui, Lázaro está morto. Como que ficou a cabeça desses mensageiros? Como ficou a cabeça de muitos que talvez estavam lá? Julgando até Jesus. Ué, mas você traz o recado que Jesus, que a enfermidade que está em Lázaro não é para a morte, mas Lázaro está morto. Irmãos, porque o que é morte para mim, para você, para Jesus é apenas um sono. O que é morte para mim, para você, para Jesus está dormindo. Como mais na frente nós vamos ler, que Jesus, quando vai encontrar, vamos lá no meu amigo, que ele está dormindo, ele dorme, ou seja, a gente se desespera, mas as coisas estão tudo sempre no controle do Senhor. Assim é na sua vida, não se desespere. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, mas é na hora certa. Ele não precisa vir no nosso tempo. Ele até demora, mas Ele chega. Precisamos confiar, irmãos. Então, quando aqueles mensageiros chegou na casa, viu aquele ambiente de choro, aquele ambiente triste, porque o seu amigo já estava morto. E Jesus, o que me chama a atenção ainda, bispo Davi, que Jesus ainda ficou 2 dias. Eu, quando liguei para o senhor, automaticamente eu tive uma resposta. Quando eu liguei para o pastor Júnior, para o pastor Danilo, eu tive uma resposta imediata. Quando eu pedi para a igreja orar por mim, eu tive uma resposta imediata. Mas com Jesus é diferente. Ele demora e ele faz como ele quer. Ele demorou ali 2 dias. Tipo, falando, eu sei o que eu vou fazer. Ele vai na hora certa, irmão. Ele faz como ele quer. Porque se Jesus saísse naquele mesmo momento e fosse até essa família, era simplesmente uma cura. Não era o maior milagre já dito. Não quer dizer porque Jesus ressuscitou Lázaro que não teve outra ressurreição. Teve, sim, mas só que a de Lázaro foi de 4 dias. Foi um milagre extraordinário. E aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, em que Lázaro estava naquela situação, julgaram o mestre, mas ele continuou no mesmo lugar. 2 dias lá. Mas chegou um momento em que Jesus chegou para os seus discípulos e disse, vamos até a Judéia, precisamos ir até lá, porque o meu amigo Lázaro dorme. Ué, mas ele não estava morto? Mas ele agora está dormindo, e vou despertá-lo do sono. E ali os discípulos chegam e viram para ele, mas se ele está dormindo, deixa ele descansar, deixa ele lá. E Jesus foi direto a eles e disse, Lázaro morreu.
Mas espera aí, no começo Jesus falou que não é para a morte, e agora o Senhor fala, o Lázaro morreu. Interessante, irmãos, nessa passagem, que quando ele fala que Lázaro morreu, e reúne ali os discípulos para ir até a Judéia, né, para estar ali junto com Marta, Maria, né? Ou seja, quando ele chega próximo de Betânia, a primeira pessoa que vai de encontro a Jesus para ganharmos tempo é Marta. Marta vai até Jesus, porque ele já tinha demorado 4 dias, seu amigo já estava enterrado. E ali Marta, quando chega até Jesus, em vez de ela chegar como nós chegamos, porque aqui nós recebemos orientação, que nós temos que ter reverência quando entra na casa de Deus, quando nós vamos orar a Deus, nós temos que saber chegar até Jesus, não é de qualquer maneira. Assim foi como Marta. Marta foi direto a Jesus com a simples palavra: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a palavra de Marta para Jesus. Marta ali naquele momento poderia chegar até Jesus, vendo feitos que ele tinha feito, cego, paralítico, morto, ressuscitar. Marta tinha que chegar até Jesus: Jesus, o senhor chegou na hora certa. Como eu já vi o senhor curando cego, paralítico, fazendo o cego enxergar, morto ressuscitar também, o senhor chegou na hora certa. O senhor demorou, meu irmão está morto, mas eu creio que o senhor vai ressuscitar ele agora. Mas Marta não, Marta foi direto. Será que não acontece às vezes conosco? Em vez de quando nós estamos pedindo algo a Deus, em vez de nós se humilharmos, será que da nossa parte, quando nós estamos pedindo algo ao Senhor, a gente tem que ter reverência de chegar até Ele? E às vezes, por nós sermos direto, muitas vezes o Senhor fala: fica um pouquinho aí aguardando, que a sua bênção vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque queremos as coisas para já, e Deus trabalha no tempo dEle. Temos que entender que o propósito de Deus é diferente do nosso. Nós queremos para amanhã, e Ele quer talvez para 2, 3 anos, ou Ele quer para 10 anos, não sabemos. Mas aqui, como foi na vida dessa família aqui. Então, o que me chama a atenção aqui foi que quando Marta chegou até Jesus dessa forma, Jesus foi direto a ela: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Crê, Marta. Mas Marta estava presa ao passado, né? Estava presa ao futuro. Ela não estava sabendo que ela estava diante ali do Senhor, que poderia resolver o problema dela. E Marta falou com essas palavras: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, na ressurreição dos últimos dias. Marta ali estava dizendo que todos os que morreram em Cristo Jesus, quando Jesus voltar, vai ressuscitar. Mas não era isso que o Senhor queria fazer aqui. Mais uma vez, Marta se precipitou. Poderia chegar diferente ao Senhor, mas ela simplesmente foi direto. E ali o Senhor disse para ela que o irmão dela iria ressuscitar. Ou seja, mais à frente, para ganharmos tempo, Jesus chegando próximo também a Betânia, ali Marta manda também chamar sua irmã Maria. Perceba-se a atitude de Marta,
que Marta, quando chega até Jesus, por mais que seja a mesma palavra que Marta e Maria falou, mas Maria foi aos pés. Maria não foi como Marta, ela foi aos pés, ela se humilhou, ela ali reconheceu que estava diante daquele que poderia até mesmo ressuscitar o irmão dela. Talvez você entrou por essa porta nessa noite, está pedindo uma resposta a Deus, e Deus nessa noite manda te dizer: quer vitória? Vem para os meus pés, se joga aos meus pés, aleluia. Maria chegou aos pés de Jesus, e como a palavra disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que é a mesma palavra, mas o modo de chegar ao mestre é diferente. É diferente. E ali Jesus, olhando aquele povo triste, porque o seu amigo estava morto. Para eles, para Jesus não. Para Jesus, Lázaro não morreu. Estava apenas dormindo. E ali, logo depois, aquela família chega e fala com Jesus. E Jesus, quando vê o clamor de Maria, Jesus ali fica muito triste. Os que estavam ali próximo também ficaram muito tristes. E a palavra do Senhor diz também que Jesus nessa hora chorou. Jesus, você acha que o que eu passei naquele hospital, nos momentos mais terríveis que eu passei naquele hospital, Jesus estava lá de cima chorando, triste por eu passar por aquele momento, mas a todo momento Ele queria olhar para mim e falar: eu sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu quero ver se você vai suportar. Porque o processo é doloroso, mas você vai ter que suportar. E às vezes, nós temos que suportar os processos que tem na nossa vida. Para uns já são mais tranquilos, mas para outros já são mais pesados, porque o Senhor não dá um fardo maior daqueles que nós não podemos suportar. E ali foi com aquela família. Jesus, quando chegou até ali, aquela família, nesse momento, Jesus chorou. E quando Jesus chorou, Jesus foi até Marta. Chegando próximo de Marta, Jesus chega ali e diz a ela: Marta, aonde puseste o corpo? Aonde puseste Lázaro? E Marta, mais uma vez, vira para Jesus e diz: Jesus, cheira mal, já é de 4 dias, já está em estado de decomposição, não tem mais jeito, Jesus, não tem mais jeito. Mas Jesus não quis saber. Jesus falou: onde colocaram? E Jesus, chegando próximo aonde estava Lázaro, ele orou ao Pai. E logo depois, ele chegou para Lázaro, que estava dentro daquele lugar, com as pedras. Jesus clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, Lázaro já estava morto há 4 dias. Se nós percebermos, uma pessoa quando está morta em 4 dias, já está em processo de decomposição. O corpo incha, e ali as unhas já começam a ficar fracas, a nossa pele perde a cor. E segundo os estudiosos, dizem que já começa a dar tapuru
né? Porque ali, o processo de dar tapuru dentro de um corpo, bispo, eu tive pesquisando, é quando o corpo está ali, está no processo de calor, ali aquelas moscas que posam em cima do corpo, ali ela joga os seus ovos. Esses ovos é o quê? Exatamente para comer aqueles restos mortais. Nós podemos perceber que toda a carne, perceba, se a gente botar um bife no sol, depois já tem ali moscas por ali perto. Assim foi com Lázaro. Ali Lázaro já estava no processo de decomposição, o seu corpo, mas só que o mestre não queria saber. Jesus não queria saber se Lázaro estava morto, se a barriga estava inchada, se ele estava atado, se o tapuru estava comendo, se o coração parou de bater. Não. Quando ele chegou e viu aquela pedra, ele disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Irmãos, e ali, quando os que estavam ali perto tiraram a pedra, talvez Marta deve ter olhado para Jesus, não sei se já aconteceu com alguns irmãos aqui, comigo já aconteceu, de quando a gente vai enterrar alguém, chega sempre alguém em cima da hora, né? Sempre tem aquele que chega em cima da hora, eu quero ver, nem que tire aqui, para me ver o rosto da pessoa, antes de enterrar. Talvez Marta e aquele povo que estava ali próximo achava que Jesus ia chegar, ia tirar a pedra e ele ia olhar para o defunto pela última vez, para o seu amigo, da última Deus, como ele estava há 4 dias sumido, as pessoas já estavam ali tudo julgando ele, falando: é esse aí que curou, que fez e aconteceu, está aqui só para olhar o morto? Perceba-se, mas não, Jesus não quis saber, Jesus não olhou para a multidão, Jesus foi direto e mandou tirar a pedra. Creio que quando Jesus chegou para Lázaro e falou: Lázaro, vem para fora, a palavra de Jesus ecoou por dentro, e foi lá no seio de Abraão, e Lázaro, quando estava lá, teve que voltar a alma dele e entrar dentro do corpo. Irmãos, vamos aqui conjecturar, imagina Lázaro naquela pedra, e ali a alma entrando dentro do corpo dele, o corpo já em decomposição, o coração não batia mais, o corpo já estava inchado, o tapuru já estava comendo, o cheiro já estava mal, mas Jesus deu uma ordem, e quando entrou dentro do corpo, aquele coração voltou a bater, as veias começou a circular sangue, o corpo começou a se exercitar, porque todos nós sabemos, quando a pessoa está morta, o corpo fica duro, e Lázaro, quando estava ali, começou a se mexer. Imagine, irmãos, Lázaro ele se mexendo, deitado, a alma entrando dentro dele, e ele ali deitado. Ele falou: eu conheço essa voz. E ali ele deitado, ele começou a olhar para o seu corpo, ele começou a sentir o corpo normal, ou seja, e no mesmo momento que Jesus, quando chamou, vocês acham que aqueles que julgaram Jesus não estavam lá fora para ver o grande milagre? Ou talvez até falou: ih, Jesus acho que está maluco, eu já vi ele ressuscitar, mas 4 dias, impossível. Mas por que 4 dias? Por que Jesus chegou no 4 dias? Paramos para analisar. Por quê? Porque na época existia uma crença judaica, e essa crença judaica tinha, e eles acreditavam que uma alma ficava ali bairando ao lado do corpo, bispo Davi. E eles criam que aquele corpo ali até o 3º dia ia ressuscitar. E Jesus exatamente chegou naquele momento ali no 4º dia para quebrar esse protocolo que existia, essa crença judaica que existia, e Jesus ali chegou e arrancou. E quando Lázaro botou, né, porque eu creio que ele, né, veio pulando, porque ele estava atado, e quando ele chega ali na frente, que tiraram a pedra, que deram de cara,
com aquele ex-morto, aqueles que julgaram a Jesus teve que se esconder. Cadê aqueles apontadores que olhavam para Jesus? Ih, esse daí, não, chegou atrasado. Irmãos, eu creio que, conjecturando, muitos chegaram ali naquele momento e falaram um com o outro: irmão, Jesus quebrou tudo, ele chegou na hora certa. Irmãos, eu já vi ele ressuscitar, colocando a mão, né? Como todos nós sabemos, né? Coxo, cego. Agora, 4 dias. Aí aquele povo ficaram abismado. Por quê? Ali Lázaro saiu. E o que me chama mais atenção, bispo Davi, que Lázaro, quando saiu, Jesus mandou tirar a tala dele. E ali foi desenrolando, e ali mandou ele ir. E Lázaro foi. Imagine, irmão, Lázaro apertando a mão de cada um que talvez olhava para ele e não acreditava. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem? E aí, Maria, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Imagina Lázaro saindo morto, fedendo, irmão, indo ali apertando a mão de um por ali. E ali Jesus, ali naquele momento ali, ele ficou alegre. Eu creio que ele deve ter dado um abraço naquele amigo, porque Jesus, ele nunca viu Lázaro como morto. Jesus não vê você como morto. Jesus não vê os seus projetos, os seus sonhos como morto. Jesus hoje está chamando o seu Lázaro para fora. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas crê que o Deus que tirou Lázaro para fora e deu a vida dele é o mesmo Senhor que está aqui nesta noite e pode fazer na sua vida. Quantos crê aqui? Dá um glória a Deus, um aleluia, que o Senhor pode fazer. E ali, bispo, o que me chama a atenção no capítulo 12, que aquele mesmo Lázaro que estava morto, fizeram uma ceia, né? Todos nós sabemos. E ali ao lado de Jesus estava aquele que era morto, Lázaro, estava do lado de Jesus depois da ceia. Irmãos, há um tempo atrás ele estava morto, ninguém estava acreditando mais, missionária Jani. E agora ele está ali na ceia, servindo. Quem iria acreditar que eu talvez iria entrar por essa porta vivo? Quem iria imaginar que o câncer que estava comendo o meu corpo, eu poderia estar hoje aqui glorificando o nome do Senhor? Quem iria imaginar que o Senhor ia entrar naquele hospital, eu praticamente entre a vida e a morte, tinha falado para mim: Fernando, levanta daí, Fernando, que hoje não é o seu dia, eu ainda tenho uma obra na tua vida. Quantos não acreditavam? Aleluia! Foi doloroso, irmão. Em agosto de 2023, eu iria passar pelos momentos mais difíceis que a minha família e eu poderia passar. Eu estava muito doente, estava indo no hospital, estava ali fazendo alguns exames, mas eu nunca descobria o que eu tinha. E ali fui para o UPA, mandaram tomar dipirona, porque eu estava desmaiando, estava com tontura, né? Estava suando à noite, estava tendo alguns sintomas que eu não estava bem. E eu fui para o UPA, eles me deram dipirona, me deram alguns remédios e mandou ir para casa. E ali eu orei a Deus e falei: Senhor, tem algo acontecendo comigo que talvez eu não sei. E o Senhor me direcionou para mim falar com o irmão aqui da nossa igreja, que é seu José, que está ali presente, trabalha no Hospital do Fundão, servo de Deus. Deus às vezes bota as pessoas certas na nossa vida. Eu creio nisso, eu creio que vocês também creem. E eu ali estava passando um momento muito difícil, em hospitais, né? E nunca sabia o meu diagnóstico. E quando eu conheci seu José, ele me direcionou lá para o Hospital do Fundão. Um hospital muito conceituado, irmãos, que hoje em dia é difícil de tu entrar. Nem o X-Reg manda para lá.
Mas só que o nosso Senhor manda. Ele manda. E quando o seu José falou comigo comparecer na segunda-feira, nem ele acreditou que depois ele me chamou para falar: Fernando, eu mandei você procurar um médico para fazer uma consulta, mas o médico já falou: teu prontuário está aqui, você vai, a partir de hoje, você vai se consultar aqui, vamos fazer exame. Porque Deus faz assim, irmãos. Ele sabe disso, que é difícil entrar ali no fundão. E ali eu entrei, fiz alguns exames, foi fechando alguns diagnósticos. Nessa que foi fechando alguns diagnósticos, eu não estava bem, meu corpo não estava bem. Irmão, é a importância de nós, homens e mulheres, se preocupar com a nossa saúde. Nós só pensamos no trabalho, nós só pensamos no nosso lazer. Os homens e as mulheres, muitas vezes, não vão nos hospitais para fazer exame cotidiano. Assim aconteceu comigo, a gente só pensava em trabalhar, e deixou a saúde de lado. E ali eu lembro que eu fiz até um gabinete com o bispo Davi. Cheguei e falei para ele, eu era líder, né, do evangelismo, conversei com ele, falei: bispo, eu não estou bem, estou passando mal, estou com alguns problemas, preciso me afastar por um período. Conversei também com o pastor Júnior, com a Anice, do evangelismo. E ali eu cheguei para o bispo e falei, porque, irmãos, quem de nós aqui talvez não ficou doente uma vez e teve que se afastar um pouco para se cuidar? Não é errado um servo ou uma serva de Deus se cuidar da sua saúde e depois voltar. Eu não tenho ego sobre ministério, sobre cargo eclesiástico. Não, irmão, não tenho. Tem gente que às vezes está doente, mas prende, fica segurando. Não, isso aqui é meu. Irmão, não é nada nosso. Eu estava no hospital quase morrendo, e eu quero lá pensar que eu era isso ou que eu era aquilo. Eu quero ser servo de Deus. E ali, quando eu saí do gabinete do bispo, eu ali fiz alguns exames. Uma semana depois, irmão, não demorou muito, o otorrino chegou e falou: Fernando, já fizemos alguns exames, mas queremos te operar. Você vai ter que fazer uma operação nas amígdalas, porque as suas amígdalas ficam muito inchadas. E pelo exame que eu vi aqui, elas estão muito inchadas, e só cirurgia. Mas antes de fazer a cirurgia, precisamos fazer uma tomografia, como de costume. E ali eu fui fazer uma tomografia, meus irmãos. E nessa que eu fiz a tomografia, apareceu um caroço no meu pescoço. E esse caroço, quando apareceu no meu pescoço, eu lembro como fosse o dia de hoje. A médica chegou e falou: Fernando, precisamos analisar esse caroço, vamos fazer uma biópsia. E ali levou para fazer uma biópsia. E quando levou para fazer uma biópsia, eu lembro, irmãos, que era Natal. Eu passei numa família querida que veio de Araruama, a convite nosso nessa noite, que a diaconisa Fabiana e o diácono Edson, que vieram aqui nesta noite de longe para nos prestigiar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estava na casa dessa família no Natal, mas ali eu já estava sentindo alguns sintomas, né, quase desmaiando, né? Ou seja, eu vi que meu corpo não estava bem. E eu lembro a data como fosse hoje, dia 27 de dezembro de 2023. O Hospital do Fundão me liga e diz: Fernando, você tem que comparecer na especialidade de hematologista. Hematologista que trata de câncer. E quando ela falou isso para mim, ali minha ficha caiu. Falei com a minha esposa, eu falei: eu supostamente posso estar com câncer, Camila. E ali fui na consulta, dia 27, passei um Natal abençoado na casa da família, e naquela semana de Natal, eu pensando que ano novo, eu ia comer aquele bolinho de bacalhau, né? Aquele camarão, mas não deu, né? Aí recebi a notícia, aí o médico chega e vira para mim: Fernando, olhando os seus exames aqui, eu preciso lhe informar, sinto muito, mas você está com câncer. Irmãos, você recebeu o diagnóstico que você está com câncer. É a pior notícia que um ser humano pode receber.
O pior não é você receber, o pior é tu chegar em casa para sua filha de 10 anos, para sua esposa que está esperando, e aí, o resultado? E o médico, quando falou isso para mim, eu vim refletindo, irmãos, dentro do meu carro. Eu não sei como eu cheguei aqui em Bangu, porque quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente perde o tempo, a gente não passa a ter mais noção. Eu não sei como eu cheguei do fundão até aqui, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, a enfermidade, parece que a notícia entrou aqui dentro de mim, que eu não sei como eu cheguei com o meu carro aqui em Bangu, mas cheguei. E quando eu cheguei aqui na minha casa, quando eu abri a porta, eu dei de cara com a minha esposa, e aí? E o resultado? E ali minha ficha caiu, eu comecei a chorar. Falei, meu amor, seu esposo está com câncer. Lamento muito lhe informar. Mas espera aí, irmãos, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, queria viajar, queria passar meu ano novo, mas quando a gente recebe uma notícia dessa, nosso chão cai. E ali, quando eu chego para minha esposa e dou essa notícia, a gente começa a chorar. E quando a gente começa a chorar, minha filha sai lá de dentro do quarto, minha filha estava com 10 anos. O que houve que vocês estão chorando? Irmãos, a pior notícia de um pai ou de uma mãe é dar uma notícia que você está com uma enfermidade que para o homem, para a medicina, é incurável. E ali as pessoas olhar, né, ou até mesmo minha esposa, olhar para mim e vai falar, vai morrer. Porque a gente recebe notícia de A, a gente recebe notícia de B, desceu aqui, morreu ali, fez viva, vai morrer. Mas só que nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes o Senhor vai glorificar o nome dEle na nossa vida. E ali não foi diferente na minha vida. Quando o médico falou comigo, eu cheguei e falei com a minha esposa, minha filha ali ficou arrasada, começou a chorar, mas eu lembro como fosse hoje. Ela entrou para dentro do quarto, se jogou no chão, e ali ela começou a chorar. Irmãos, aquela cena para mim foi terrível. Eu sou limitado, você é limitado, essa carne aqui é podre, depois de 3 dias fede. Ali talvez as pessoas olhavam para mim, ou talvez a minha esposa ou minha filha, vai morrer também. E ali eu me agarrei com o que minha filha falou. Choramos sim. Mas depois a minha filha chegou e virou para mim e falou, pai, o senhor não vai morrer. Fica tranquilo, pai, o senhor não vai morrer. Para de chorar, pai. E aquela palavra entrou dentro do meu coração, convicto que o Senhor já estava respondendo através da boca da minha filha, que eu não iria morrer. Irmãos, e ali o processo estava apenas começando. Uma semana depois, quando eu vou lá, chegar no médico, o médico falou, Fernando, o câncer que você tem é um câncer raro. Linfoma de não-Hodgkin da célula do manto, agressivo, e precisamos entrar imediatamente com a quimioterapia. Quando o médico fez o exame, que botou um tubo dentro da minha garganta, ali a minha garganta estava tomada de tumor. A minha garganta estava tomada do câncer. E ali eles não entenderam, começaram a conversar um com o outro. E você acha que eles falaram comigo? Não, eu só vi o desespero dos médicos olhando para um e para outro, porque ele via que meu estado era severo, era grave. Mas ali a todo momento, irmãos, eu acreditava no Deus que eu servia. A todo momento, quando o médico falou aquilo ali comigo, eu segurei e falei, o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas o que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. E ali, irmãos, eu comecei o processo. A cada 21 dias, eu tomava quimioterapia. Meu cabelo começou a cair, eu já passei logo a máquina 0, né? E o médico chegou e falou, Fernando, as suas quimioterapias são severas, mas é a cada 21 dias,
E essas quimioterapias, irmãos, radioterapia também é complicado, mas a quimioterapia, irmãos, não desejo para ninguém. Eu passei momentos ali naquele hospital que eu falei, eu não vou conseguir. Eu vi a mão de Deus ali naquele lugar me segurando e dizendo, eu estou contigo. Porque quando eu estava aqui nesse altar, uma missionária entrou ali, chegou até a mim e disse, vai que eu estou contigo. Deus usou aquela missionária para dizer que a todo momento o Senhor estava do meu lado. E ali, irmãos, eu pude crer que o Senhor estava do meu lado nesse pior momento que eu iria passar da minha vida. E ali, irmãos, nessa primeira quimioterapia que eu tive, o meu corpo reagiu, eu fiquei com febre, peguei uma infecção. E quando eu fui para o hospital, o médico falou, precisamos internar ele, que ele está com algumas infecções. E ali meu pai foi comigo, juntamente com a minha esposa. Nessa noite meu pai ficou a noite toda lá comigo. E ali no outro dia ele veio embora. Minha esposa chegou lá para render ele. E ali eu passei um momento, irmão, terrível nesse dia. Porque no outro dia fizeram exame logo cedo e me deram a notícia que eu também estava com Covid. Imagine, irmãos, você com câncer, Covid. Bispo Davi sabe disso, quase morreu. Bispo Irapuã, entre outros irmãos aqui, só com o Covid levou uma leva, milhões e milhões de homens e mulheres no mundo morreu de Covid. Imagina você com câncer, raro, agressivo, Covid. E para melhorar, 4 dias depois, o médico disse para mim, Fernando, o seu rim está quase parando. Os remédios que estão aplicando no soro estão atingindo o teu rim. Se você vê, e nós da junta médica vê que o seu rim não vai voltar ao normal, nós vamos ter que entrar com hemodiálise. Ali eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu já estou com câncer, Covid, e agora meu rim paralisando. E ali eu clamava ao Senhor na madrugada. E a todo momento eu só escutava aqueles áudios da igreja. Estamos orando por você, evangelista Fernando. Confia no Senhor. O Senhor pode fazer. E eu me agarrava àquelas palavras de um povo que está aqui nessa noite, que clamava pela minha vida. Então, nos momentos mais terríveis, irmãos, que eu passei naquele hospital, eu tinha um povo que orava pela minha vida, e ele está aqui. Como eu disse, seria injusto eu fazer um culto em ações de graça, porque hoje é culto do amigo, mas eu ofereço culto em ações de graça ao nosso Senhor, pelo que Ele fez na minha saúde, porque Ele é fiel, irmãos. Os momentos mais terríveis que eu passei, a todo momento Ele estava ali do meu lado. E quando Ele falou que meu rim já estava quase parando, eu clamei ao Senhor, eu não tinha força, irmão. Era só na mente, eu não conseguia nem falar direito, eu não me alimentava só por soro. Mas ali na minha mente estava ligada com o Senhor. Senhor, não me deixa morrer, eu preciso pregar a Tua palavra, não me deixa morrer, eu preciso dizer que Deus ainda cura câncer, cego, faz paralítico andar, eu preciso falar do Teu amor, não me deixa morrer, Senhor. E quanto mais eu orava, bispo, as coisas pioravam. 2 dias depois, o médico fecha outro diagnóstico. Fernando, as feridas que estão debaixo das suas axilas, nós vemos através dos exames que você está com herpes zoster. Irmão, mais uma doença na minha vida. Eu ali tinha que enfrentar o câncer, enfrentar a Covid, enfrentar meu rim quase parando, enfrentar o herpes zoster, e eu ali calado, e eu ali aguentando. E um dia depois, vocês acham que não piorou? Piorou. Mas na vida do crente é assim mesmo, irmãos. Quando as coisas estão muito boas, desconfia. E ali, meus olhos começaram a ficar vermelho, minhas pupilas começaram a sair para fora.
O oftalmologista entrou dentro do quarto: Fernando, precisamos fazer exame em você, mas como você está com Covid, a gente tem que entrar todo com equipamento, mas vamos fazer o exame para ver como é que está essa tua vista, não é normal. Irmãos, eu iria receber também outro diagnóstico terrível. O médico ali botou um colírio no meu olho, e ali fizeram o exame dentro do quarto, porque eu não podia sair dali. E quando ele chegou e virou para mim, bispo Davi, e falou: Fernando, pelo exame aqui, lamento lhe informar, você está com glaucoma. Irmãos, eu creio que muitos aqui sabem, mas outros não sabem. Glaucoma, a pessoa pode ficar cega a qualquer momento. E ali, irmão, eu recebi esses diagnósticos todo. Eu falei: pronto, Senhor, eu ficar cego, já estou com câncer, já estou com Covid, já estou com rim parando, já estou com herpes zoster, agora ficar com glaucoma, ficar cego, Jesus. Eu preciso ir nos hospitais, eu preciso voltar aqui para o Hospital do Fundão, e lá para aqueles leitos onde muitos servos e servas de Deus não querem, porque lá estão vazios. Os leitos de pessoas de câncer estão vazios. Não tem homens e mulheres de Deus ali para orar pelo aquele povo. São poucos que tem naquele hospital que entram por ali. Irmãos, quer a gente ficar com o coração sensível? Eu convido a você, vai no Hospital do Fundão. Eu estou com luta, eu estou com processo, eu estou, só Deus, eu não estou conseguindo viver. Pega na minha mão, vamos lá no Hospital do Fundão, na ala das crianças. Elas não fez nada, bebês, ali carecas, bispo. Crianças ali que nada fez, estão ali na beira da morte. Elas ali com a quimioterapia dela, com os carrinhos andando, brincando, e ela mal sabe que ela está com uma doença terrível. Irmãos, eu convido cada um de vocês a ir nesse lugar, no hospital de câncer, lá no Fundão, e lá no setor, visitar as crianças. Nós vamos sair de lá melhor. Porque eu falo para você, se eu hoje tenho um coração que eu tenho, porque nós não somos bons. Nós não somos bons, a nossa natureza não é boa. Mas quando a gente pega uma doença como essa, a gente tenta melhorar, irmãos. É impossível um homem ou uma mulher ter uma doença como essa e continuar da mesma forma, não consegue. Porque a todo momento você quer viver. E ali eu sei, irmãos, os piores momentos que eu passei naquele Hospital do Fundão. Mas durante esse percurso em que eu tive dessa enfermidade, da mesma forma que os diagnósticos foi vindo e eu clamando ao Senhor, 2 dias depois eu acordei melhor. Porque não adianta, bispo Davi, eu ser evangelista aqui no púlpito, se no Hospital do Fundão eu me esconder, pegar a minha Bíblia e ficar no leito, porque eu estou do câncer, ficar de boca calada. Não, eu tenho que profetizar lá dentro. Eu tenho que entrar naqueles quartos ali e falar: Deus cura, mesmo eu estando doente. Deus faz mesmo o câncer comer na minha garganta e meu corpo. Eu tenho que fazer isso, porque ser crente dentro da igreja a gente somos, mas lá em cima é onde nós temos que mostrar. E não é porque eu sou melhor não, está ali minha mãe de prova e ela sabe que ela passou 21 dias comigo internado, entre várias internações comigo no Hospital do Fundão. Ali ela era prova de ela ver mesmo eu não aguentando. Naquelas noites eu pegava aquele ferro pesado, que as rodinhas já estavam quebradas, bispo Davi. A quimioterapia no alto, soro, 3, 4 remédios pendurados, entrando no meu catéter no peito. Ou seja, e ali eu segurando. E Jesus me fez lembrar quando Ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Jesus naquela cruz arrastando. Vale a pena pagar o preço para os meus filhos que estão lá na MEB Água Branca. Assim foi comigo. Eu quando estava naquele hospital, que
quimioterapia estava, eu segurava e eu me arrastava pelaqueles corredor. A minha mãe está aqui para dizer, e eu falava: Senhor, eu não estou aguentando, mas entra nesse quarto aqui, Senhor, cura. Eu não sei quem é, eu não conheço o nome, mas o Senhor é fiel, o Senhor vai entrar lá dentro e vai fazer, porque o Senhor é Deus. E ali, irmãos, eu fazia isso todos os dias. Todos os dias, irmão. Não é porque eu estava doente, não, porque às vezes doentes também, às vezes Deus nos quebra para a gente ir para hospitais, para pregar para as pessoas, para fazer a obra do Senhor. Existem esses mistérios também que Deus às vezes faz, entende? Mas não era o meu caso, porque quando eu vim de outra denominação, sempre eu tinha essa obra de poder estar evangelizando. Morava ali na comunidade do Parque União, eu sempre dava comida ali por necessitado, ali daquela Cracolândia, quando a gente era da igreja, porque é isso que a igreja tem que fazer, como a nossa igreja aqui também faz. Então nós, como servos de Deus, temos que ir para a rua também fazer, como aqui o social da nossa igreja faz, vai lá para a rua, para Bangu, dar comida para quem está precisando. Então não adiantava, irmãos, eu passar esses momentos terríveis no Hospital do Fundão, se ali eu ficar só dentro do meu quarto. Eu levava a palavra de Deus, mas não adianta levar a palavra de Deus e não viver o que está dentro dela. Eu precisava viver o que está dentro dela. Eu precisava saber que eu não tinha talvez muito tempo aqui na terra, eu poderia morrer a qualquer momento, mas eu sabia que eu iria fazer o ID do Senhor aqui na terra. Porque eu lembro quando a minha esposa estava lá dentro do quarto comigo à noite, e nas minhas orações eu falava com ela: Camila, chorando, bispo, eu estou nessa situação, eu estou com câncer, eu estou nesses diagnósticos como você tudo está vendo. Eu não estou conseguindo nem falar direito. Irmãos, para você ter uma noção, a minha boca estava ferida, cheia de ferida na minha boca. Eu não tenho vergonha de dizer, o meu ânus estava saindo sangue, o meu nariz estava saindo sangue. Ou seja, só Deus para me fazer um grande milagre. Mas eu a todo momento eu estava ali acreditando em quem me chamou. Eu ali a todo momento estava acreditando no Senhor que me fez uma promessa. E ali eu falei para minha esposa: Camila, Jesus passou por algo pior do que eu e você. Eu não posso, por eu estar com câncer, me vitimizar e achar que não existe pessoas que também estão no mesmo processo do que eu ou pior. Não! Eu tenho que erguer a cabeça e tenho que ser forte nesse momento. Jesus, sendo santo, ele passou pelos maiores martírios que você pode imaginar. Ele sendo santo. Quem somos nós para achar e falar: Senhor, eu estou passando por um processo, Senhor, está doendo, Senhor, o câncer está comendo o meu corpo? Não, eu falava ali com a minha esposa: eu não tenho direito de reclamar com meu Senhor. Jesus ali naquela cruz, quando foi, ele passou por momentos terríveis, todos nós sabemos a história. Foi cuspido, chicoteado, desacreditaram nele, botaram ele na cruz, mas a todo momento ele disse lá de cima: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Irmãos, o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Não cabe a nós, irmãos, chegarmos para o Senhor e falar: Senhor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, Senhor, o câncer está comendo a minha... Não, eu tinha que acreditar que quem me fez a promessa é fiel para cumprir. E quando você ora a Deus e Deus fica em silêncio, e quando você ora a Deus e o Senhor não te responde, e ali as coisas vão se passando, cada vez que eu orava, o diagnóstico fechava e eu ficava pior. Mas eu tinha convicção que o Senhor, na hora certa, ia se levantar ao meu favor. E ali, 4 dias depois,
eu comecei a melhorar. 2 dias, fiz exames e o médico me deu alta. Aqueles diagnósticos todos, irmãos, que eu tinha, Deus tinha curado a maioria. Né? Eu ainda estava com câncer, mas o herpes zoster tinha acabado, a Covid acabou, o meu rim já estava voltando a funcionar, ou seja, e ali as coisas foi melhorando, e ali eu guerreando, irmão, Senhor, não me abandona, Senhor, esteja comigo a todo momento. E ali ele foi, irmãos, ele foi. E ali eu fazendo quimioterapia, depois quando eu acabei os ciclos da quimioterapia, o médico me faz o exame para saber como é que está as minhas células cancerígenas. Mas antes de ele fazer o exame, irmãos, eu orei ao Senhor por cura. Eu sei que eu sou falho, sou pecador, mas eu falei, Senhor, se o Senhor tem um projeto na minha vida, não me deixa morrer. Quem quer morrer, irmãos? Ninguém. E ali eu orei ao Senhor para ficar vivo, para não morrer. E ali eu precisava de uma resposta do Senhor, porque o câncer já estava dominando o meu corpo em 3 partes, na garganta, no tórax e na barriga. Para vocês terem uma noção, à noite eu não ia para o meu quarto dormir, eu deitava no sofá, e muitas vezes me sentia sufocado, porque a minha garganta fechava, porque o câncer estava instalado na minha garganta. E eu ali ficava a noite toda sufocada, a minha esposa, vem dormir, já é 4 horas, 5 horas da manhã, e eu ali acordado. Irmãos, é terrível o momento que eu passei, mas eu ali a todo momento acreditando, eu nunca murmurei contra o meu Senhor. Eu nunca desacreditei que Ele poderia fazer, por mais que demorava, mas Ele ia fazer. E ali eu esperei, irmãos, esperei no Senhor, doendo, mas eu acreditando. E eu falava, Senhor, me dá uma resposta. Eu preciso de uma resposta, se é para a morte ou é para a sua glória, a minha enfermidade. Porque eu orava, Deus não usava ninguém talvez para falar comigo. Eu nem podia receber visita, mas ali, uma irmã ligou para minha esposa e disse, Camila, eu preciso ir na sua casa, porque o Senhor quer falar com seu esposo. E ali a minha esposa chegou e falou com ela falou, não, eu vou ir de máscara, vou tomar todo o cuidado, vou estar lá. Eu creio que ela deve estar escutando pela live. E ela chegou com essas palavras como eu vou falar agora com vocês, irmão. Aquela missionária, quando entrou dentro pelas minhas portas, ela orou ali juntamente com a minha família, e teve um momento que Deus tomou a boca dela e falou, eu sou o teu Deus, eu entro com cura na tua vida hoje, para mostrar que eu sou Deus, e é eu que faço. Estou eu confundindo os médicos naquele lugar, aleluia. Estou eu entrando com providência, porque a medicina falou não tem mais jeito, mas é eu que dou a última palavra. E ali, irmãos, quando eu recebi essa palavra, entre outras que ela falou, irmãos, para mim, que até hoje eu estou sem acreditar no que Deus talvez falou, de que talvez poderia me levar e fazer, porque Ele é Deus, irmão. Existem processos dolorosos que nós vamos passar, Ele vai até permitir, mas lá na frente Ele vai dar a vitória para mim e para você. Talvez você entrou por esta porta, talvez você pensou, hoje é meu último dia que eu estou entrando por aqui, porque quanto mais eu tenho orado a Deus, quanto mais eu tenho clamado a Deus, as coisas para mim também pioram, Fernando, eu não estou conseguindo. Ei, irmãos, eu sou uma prova viva do que o Senhor é capaz de fazer. O que vocês que estão aí embaixo talvez possa ter para que o nosso Senhor possa fazer? Nada. Morrer, Ele pode ressuscitar. Câncer, Ele pode curar. O que, irmão? Ansiedade, depressão, tudo. O meu Senhor é capaz de fazer.
Mas Fernando, ele está demorando, mas é no tempo dele. Nós queremos achar que tem que ser no nosso tempo, mas não é. E ali, irmão, depois que essa missionária saiu lá da minha casa, eu fui fazer o exame no Hospital do Fundão. E ali aqueles mesmos médicos que olharam o começo do meu exame bateram cabeça. Porque ele falou, como é que pode? Um câncer raro, estágio 3, e agora, Fernando, eu não consigo ver nenhuma célula cancerígena dentro do teu corpo, não consigo ver. E ali eu comecei a chorar, irmãos, e eles começaram a chamar os enfermeiros. Fernando, calma, vamos chamar o enfermeiro. E ela chegou e falou, mas você está passando mal, o que houve? Eu falei, eu estou chorando de alegria, porque meu Deus me curou. O meu Deus entrou dentro da minha casa e falou, eu sou contigo, eu vou fazer, eu tenho uma obra na tua vida. E ali eu glorifiquei o Senhor naquele hospital. Os médicos ficaram desacreditados, olharam para mim, né? Porque para eles os crentes são malucos, né, irmão? A gente dá um glória a Deus lá no hospital, né? Um aleluia, né? Chorar, eles pensam que a gente está doente. Mas o momento de dor passou. Ali Deus já estava entrando com providência na minha vida. E a mesma coisa que o câncer entrou pelas minhas artérias, ele saiu também sem eu saber. E ali, meus amados irmãos, quando eu cheguei em casa e fui dar notícia para minha esposa, já não foi mais de choro, foi de alegria. Ali nós choramos de alegria, porque o Senhor tinha feito. O Senhor é fiel para cumprir na sua vida. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas quando Ele chega lá na pedra, fala, arranca a pedra, porque a pedra somos nós que temos que arrancar, mas é Ele que faz o milagre. Talvez você entrou por essas portas nessa noite, e o Senhor está dizendo para você, arranque a pedra. Qual tem sido a nossa pedra que nós temos que arrancar para o Senhor fazer um milagre na nossa vida? Talvez, pode ser um casamento. Às vezes você está pedindo em Deus, esperando em Deus um casamento, mas hoje o Senhor vai arrancar essa pedra e vai chamar o seu nome. Talvez você entrou por essa porta desacreditado, talvez com uma doença, que para a medicina não tem mais jeito, mas o Senhor está nessa noite dizendo, eu vou chamar o seu nome. Talvez você está por essa live aqui, escutando a minha voz, muitos que estão doentes, como eu também tive, que não podia estar aqui no altar, glorificando o nome do Senhor e está escutando a minha voz. Eu quero liberar uma palavra de cura para você que está por detrás dessa live. Talvez você que está por trás dessa live, como eu um dia tive, vi um povo aqui clamando pela minha vida, que essa palavra penetre. Que não seja eu, mas que seja o Senhor nessa noite chamando o teu nome para fora. Aleluia! Irmãos, Deus é capaz de fazer. E Ele faz. E ali, irmãos, quando eu passei por esse momento terrível, logo depois o médico chegou e falou para mim, Fernando, por mais que o câncer tinha sumido, você tem que fazer, por seu câncer ser um câncer raro, você tem que fazer um transplante de medula óssea. Eu falei, doutor, o que é isso? Aí ele chegou, não, é um procedimento, é um pouquinho doloroso, mas eu sei que você é capaz, a tua carcaça aguenta, você é forte. Eu falei, Senhor, eu não sou forte não, doutor, quem é forte é Jesus. É Ele que está dentro de mim, é Ele que me sustenta, é Ele que tirou esse câncer de dentro de mim. E os médicos não acreditam muito, porque eles acreditam na medicina, e eu acredito no nosso Deus. E ali eles falaram para mim, Fernando, precisamos fazer o transplante, mas só que a máquina que a gente está tendo aqui no Fundão está quebrada, né? Aí eu tive um paciente que estava do meu lado, ali ele falou, Fernando, eu já estou esperando 1 ano aqui no Hospital do Fundão para fazer um transplante. Eu já estou desacreditado. Ele também estava com o mesmo problema do que eu. Eu falei, irmãos,
Você crê que o Deus é capaz de fazer? E ele falou: irmãos, eu creio. Irmãos, foi dito e feito. Uma semana depois, o médico entra por aquelas portas e diz para a gente: o Hospital do Fundão recebeu uma máquina novinha para fazer transplante. Ou seja, eu virei para ele e falei: está vendo aí o Deus que nós servimos? Para o homem não tem mais jeito, mas para Deus, ele entra. E ali, irmãos, esse rapaz já tinha 1 ano que estava ali esperando para fazer um transplante. Eu cheguei agora, eu esperei, pronto, eu vou ficar 1 ano na fila também esperando. Mas quando o Senhor quer fazer na minha e na tua vida, Ele pula a fila. Eu poderia esperar anos e anos para fazer o transplante, mas eu fui o 3º nessa máquina nova. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou nada, irmão, mas é o Deus que nós servimos. Na própria palavra dele diz que os últimos serão os primeiros. Eu talvez estava lá atrás, o Senhor falou: você vai ficar aqui, porque você me obedeceu, você passou calado, você não murmurou durante o processo. Eu vou dar vitória para você, meu servo, mas você tem que ficar aguentando calado. E eu ali aguentava, irmãos. E ali, quando o médico falou para mim, eu dei um pulo de vitória. Cheguei dentro de casa, falei com a minha esposa, mas, irmãos, eu não ia imaginar o processo doloroso que eu ia passar. Irmãos, fazer um transplante de medula óssea não é fácil. Eu fiquei 6 horas numa máquina, que ela ali filtra o meu sangue para tirar as medulas. Ali eu não podia ir no banheiro, nem para urinar, nem para fazer nada, tinha que esperar ali, e aquela máquina entrava, né, tirava o sangue, bombeava para tirar, né, a medula, e ali eles levaram a medula, depois de 6 horas, para tratar, e 4 dias depois eles vieram com aquela medula para colocar em mim de novo. Mas, irmãos, o processo doloroso não foi nesse processo de colocar a medula nova em mim. O processo foi a semana que eu tive se antecedendo para fazer o transplante, Bispo Davi, porque ali eu fiz 7 dias consecutivos de quimioterapia. Irmão, se em 21 dias já era difícil para mim, que meu corpo não suportava, quando eu liguei para minha esposa e falei: o médico falou que eu vou ter que fazer 7 dias de quimioterapias consecutivos. Quando o médico olhou para mim e falou: Fernando, você vai aguentar, você é forte. Eu falei: vou, é o Senhor que está comigo. E ali, irmãos, eu aguentei. Foi os piores momentos que eu passei na minha vida. Eu fiquei 4 dias sem comer, me alimentando por soro. Tudo que eu botava na boca eu vomitava. A quimioterapia faz você vomitar. Eu perdi 30 quilos. Eu não conseguia andar, eu usava fralda. Eu ficava andando igual aqueles filmes do Michael Jackson, daqueles mortos-vivos. Eu andava com andador. Vocês olham para mim hoje saudável aqui, mas não sabem o que eu passei. Só Deus para saber o que eu passei. Mas eu passei calado, acreditando que aquele que é fiel, que me fez uma promessa, Ele iria cumprir. E ali eu passei esses 7 dias. E quando chegou no 7º dia, a médica falou: Fernando, nós precisamos transplantar a medula nova. E ali foi feito. Fizeram o procedimento para colocar a medula nova dentro de mim. E ali disse para mim: Fernando, você vai ficar entre 12 a 15 dias que a medula nova tem que pegar no teu organismo, porque a gente faz o procedimento, mas só que ela tem que pegar. Porque tem pessoas que morrem, que às vezes a medula não pega, tem que fazer um outro transplante, às vezes não é compatível, ou seja, e a pessoa às vezes morre. Não morre do câncer, mas morre do procedimento. E ali eu passei por esse momento, né? E ela ali, depois dos 7º dias que eu fiz, ele... Irmão, me perdoa, porque às vezes me dá vontade de chorar, sabe? Passei, irmão, por momentos terríveis nesse dia do transplante. E ali, quando eu cheguei para o médico e falei: Senhor,
quantos dias a medula aqui no Hospital do Fundão pega? Ele falou, Fernando, é entre 12 a 15 dias para a medula pegar. Eu falei, doutor, só acredita em Jesus? Ele falou, Fernando, acredito, né? Mas a gente também acredita na medicina. Eu falei, eu prefiro acreditar no meu Senhor. Eles falaram que era entre 12 e 15 dias que a minha medula ia pegar. Eu virei para aquele médico na autoridade de nome de Jesus. Eu cheguei e falei para eles, doutor, a minha medula vai pegar num 10º dia. E ali eu vi que não era a minha voz, mas parece que era a voz do Senhor, usando a minha boca para falar com aquele médico. E o médico ali talvez olhou para mim e falou, Fernando, eu estudei quase a vida toda, 10 dias, né? Ou seja, sempre os médicos vão duvidar de nós, vão olhar para nós como loucos, crentes loucos, né? Mas eu sabia o que eu estava falando, e ali foi dito e feito. Eu passei 7 dias depois de ter feito o transplante. Quando foi no 8º dia, ela ali chegou e falou, a sua medula já está respondendo, mas vamos ver, já era semana, né, para chegar Natal, eu ali preocupado, né, que a gente, por mais que está doente, quase não está comendo, mas a gente quer ir para casa, comer aquele bolinho de bacalhau, aquela ceia junto com a família. A gente não está morto, a gente quer viver. Ou seja, o quê? E ali, o médico chegou e falou, Fernando, está próximo de Natal, e pelos exames, provavelmente você vai passar Natal e Ano Novo aqui no Hospital do Fundão. Falei, repreendo, em nome de Jesus, eu vou passar na minha casa com a minha família. E ali foi passando os dias, 8, 9, quando foi no 10º dia, a doutora entrou no meu quarto. Porque quando o doutor entra no seu quarto com exames, comigo era só notícia de tragédia, era diagnóstico um em cima do outro, ao contrário. Mas quando ele entrou por essa porta, Bispo André, eu cheguei e falei com ela, falei, doutora, a senhora está trazendo uma resposta positiva para mim, não está? Ela falou, Fernando, como que você sabe? Eu falei, porque o meu Senhor falou no meu coração que a minha medula pegou no 10º dia. Fala para mim, doutora, que não pegou. Ela falou, Fernando, mas como é que tu sabe que pegou? Eu falei, eu sei no Deus que eu sirvo. No Deus falou da primeira vez que a minha medula iria pegar no 10º dia. E não era a minha voz, era a voz do Senhor, porque é assim que o Senhor faz. E ali a minha medula pegou no 10º dia. Os médicos não entenderam. Fizeram uma junta médica, foram lá para a sala, debater um com o outro, de falar, isso não é normal, no 10º dia, a medula dele pegar, ela só não pegou, como ela multiplicou. Ou seja, a minha medula ficou como uma medula de criança, boa, saudável, porque isso é o que o nosso Deus faz. Que para os médicos era impossível, mas o Senhor quebra protocolo, porque o Senhor falou nesse altar, estou eu entrando naquele hospital e quebrando o protocolo. E precisa o Senhor olhar, porque nós acreditamos no Senhor, mesmo não vendo. Imagina aqueles profetas antigamente que viam os sinais e maravilhas e ainda ficava contra. Imagina hoje nós acreditar em um ser todo-poderoso que nós não vimos, mas acreditamos que Ele é fiel para cumprir. Eu ali a todo momento eu estava acreditando no Deus que me fez uma promessa que eu ia passar com a minha família no Natal dentro de casa. E ali, irmãos, quando o médico falou comigo nesse 10º dia, ele até falou comigo, brincou quando saiu do quarto, falou, Fernando, como você adivinhou o negócio da medula? Eu posso te fazer um pedido? Aí eu falei com ele, pode. Me dá o número da Mega Sena. Falei, doutor, eu não trabalho com jogo, eu sou cristão. Quem me revela não é eu, é Ele. Quem faz não é eu, é Ele. Se Ele falou, Ele prometeu e Ele vai cumprir. E ele olhou ali e falou, Fernando, você é um homem de fé. E eu ali passei, 2 dias depois ele chegou e falou para mim, Fernando, a tua medula pegou hoje no 10º dia, mas para você receber alta, a gente precisa ficar 24 horas para ver que se realmente ela pegou para você ser liberado. E isso, irmão, estava na semana de Natal. Eu falei, Senhor, se o Senhor fez uma obra, o Senhor vai fazer por completo. E eu pensando, eu falei, passei esse processo esse ano todo, aí os pessoal pensando que eu ia morrer,
talvez, né, ali pensando, poxa, não vai sobreviver, e ali você tendo a esperança que você está saudável, você está feliz, tu vai passar com a tua família, vai comprar aquele peru, aquela comida, e vai fazer eles juntos, vai festejar, irmãos. E ali, aí ali eu recebi, né, no outro dia alta, o médico chegou e falou, Fernando, a sua medula tanto não pegou, mas ela pegou de um jeito nunca visto. Ela pegou de um jeito que nós não estamos entendendo. E eu disse para ele, eu entendo, porque o meu Deus entrou aqui. Quando eu estava fazendo o transplante naquele sangue, não foi eu, mas foi o Senhor que pingou o sangue dele lá no meu sangue. E Ele me curou do câncer. E eu quero profetizar para você que talvez está nessa live com câncer, que talvez achou que a medicina não é capaz de arrancar todos esses tumores de dentro do teu corpo. Eu quero nesta noite dizer para você que o mesmo Senhor que me curou naquele hospital é o mesmo Deus que vai entrar, e vai entrar com providência na missionária Neuza, Senhor, da missionária, meu pai, Melissa, que está dentro da sua casa, que está me escutando pela live, meu pai, a tua serva Andréia, meu pai, que todos nós estamos orando. Meu pai, o Senhor é o Deus que pode fazer. O Senhor é o Deus que o que fez na minha vida pode fazer na vida dos teus filhos. Eu não sou nada, mas o Senhor pode, meu pai, nessa hora, liberar uma palavra para essas pessoas que talvez estão dentro dessa live e talvez estão escutando a minha voz. Ei, meu servo, minha serva, o Senhor vai chamar o teu nome nesta noite. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, meus amados. Glória seja dada a Deus. E ali, meus irmãos, eu recebi alta no outro dia. Fui para minha casa, junto com a minha família. E ali era choros de alegria. E ali eu falei com a minha esposa, vai para o mercado, pega meu cartão. Vai para o mercado, compra bolinho de bacalhau. Compra peru. Faz um banquete para nós glorificarmos o nome do Senhor. Porque o seu esposo, talvez para a medicina não tinha mais jeito. Talvez para um homem já ia morrer, não ia ter solução, mas o Senhor foi fiel e me deu vida. Vai para o hospital e passa o cartão. E é complicado, né, a gente liberar o cartão, porque nessas horas a gente até libera, pô, meu irmão. E foi ali, irmão, onde nós fizemos um banquete e oramos ao Senhor e glorificamos ao nome do Senhor. E ali, irmãos, o Senhor fez, e o mesmo Senhor que fez na minha vida vai fazer na de vocês também. E eu queria nesse momento fazer um apelo para você que talvez entrou por essas portas, talvez desacreditado. Talvez você entrou por essas portas aqui e falou, Fernando, eu também estou passando por uma situação igual ou semelhante igual à tua. Eu não sei o que você tem passado, mas só você sabe o que você passa dentro da sua casa, as dores durante a noite, os gemidos, ou seja, o Senhor sabe o que você tem passado. Eu não sei, mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que está escutando esse meu testemunho, essa palavra nessa noite que foi pregada, que você entrou por essa porta talvez desacreditado, e não acreditando que Deus é capaz de mudar o seu quadro, o seu cativeiro. O Senhor está aqui nesta noite, está dizendo para você, dá o primeiro passo. O Senhor nessa noite quer chamar o seu nome, mas cadê você? Cadê você que às vezes está afastado do Evangelho? Cadê você que talvez está escutando essa minha voz, está vindo aqui para adorar o Senhor? Enquanto isso, irmãos, o apelo está sendo feito. Quero chamar a Flávia, cantora Flávia, para estar aqui louvando. Irmãos,
Preste atenção nesse louvor. Preste atenção nesse louvor que a tua serva vai cantar. Está aberto. Você que talvez entrou por essas portas e quer se reconciliar com Jesus, hoje é a noite. Hoje é a noite de você receber Jesus